Boa noite, eu sou o Igor Eu sou a Eleonora. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Luiz. e hoje a gente vai apresentar sobre as funções hash. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito fundamental na ciência da computação, que está presente em várias linguagens de programação e também em sistemas que usamos no dia a dia, mesmo sem a gente perceber, as tabelas hash. Mas antes de a gente entrar um pouco nessa parte de conceito técnico, a gente precisa imaginar um pouco. Então, uma prateleira ali com várias divisórias que são numeradas. Cada um desses números representa uma posição em um array. Agora a gente pensa que a gente tem uma chave. Pode ser um nome, um CPF ou qualquer dado que seja identificador. E a gente precisa guardar um valor nessa prateleira de forma organizada e que seja rápido também. Como a gente sabe em qual dessas divisórias a gente pode colocar? É aí que entra a estrela dessa estrutura, que é a função hash. Essa função, ela transforma a chave em um número e indica exatamente onde que o valor ele vai ser armazenado. E com isso, em vez de procurar item por item, como em uma lista comum, a gente vai direto ao ponto certo. As tabelas hash funcionam assim. Elas associam chaves e valores e permitem operações de busca, inserção e remoção, e têm uma eficiência incrível. E é por isso que a gente tem estruturas como o dict no Python, o hashmap no Java e o map no JavaScript, e são baseadas todas elas nas tabelas hash. Além dos dicionários, elas também estão por trás de sistemas de cache, verificadores de senha e até banco de dados. E tudo isso porque elas oferecem uma combinação bem poderosa, que é a função hash mais o array. E isso a gente tem acesso rápido e direto aos dados. Bom, agora eu vou explicar de forma simples como funciona uma função hash e o que são colisões. A função hash, ela serve para transformar uma chave, como por exemplo o e-mail Maria Silva, em um número inteiro. Esse número vai indicar a posição da chave dentro de um array para que seja eficiente, e essa função precisa ser rápida, sempre gerar o mesmo resultado para a mesma entrada, e distribuir bem as chaves, ou seja, espalhá-las de forma uniforme pelos índices do array. Mas às vezes, duas chaves diferentes acabam gerando o mesmo índice. Isso é o que chamamos de colisão. É como se duas cartas fossem entregues no mesmo apartamento. Precisamos de um jeito de guardar as duas sem perder nenhuma. E existem dois métodos principais para isso: o encadeamento, onde cada posição do array aponta para uma lista, e se houver colisão, só adicionamos mais um item na lista, e o endereçamento aberto, onde, se o local estiver ocupado, procuramos o próximo espaço livre seguindo uma regra de sondagem. No tratamento de colisões em tabelas hash, temos dois métodos principais, como o João Vitor falou, que é o encadeamento e o endereçamento aberto. Porém, a gente tem que escolher o que funciona melhor. Porque, por exemplo, se utilizarmos do tratamento de colisões de encadeamento e houver muitas colisões, a busca pode ficar lenta, com uma complexidade de O de n. Já no endereçamento aberto, tentamos inserir diretamente na tabela, seguindo uma sequência de sondagens até chegar a um espaço livre. O problema é que, com a tabela muito cheia, essas sondagens aumentam bastante. Por isso usamos o load factor, que é uma razão entre o número de elementos e o tamanho da tabela. Quando esse valor passa de 0,7, geralmente fazemos um rehash, ou seja, aumentamos a tabela e redistribuímos os elementos. Isso ajuda a reduzir as colisões e manter as operações rápidas, próximos a O de 1. Assim, conseguimos um bom equilíbrio entre desempenho e o uso da memória. As tabelas hash estão presentes em várias soluções do dia a dia da computação. Um exemplo bem comum são os dicionários e mapas usados em linguagens como Python, Java e JavaScript. Elas também são essenciais em sistemas de cache, como em navegadores e CPUs, para garantir acesso rápido e dados já processados. Outro uso interessante é em algoritmos que verificam anagramas ou contam a frequência de elementos, conseguindo fazer isso em tempo O de n. Além disso, hashes criptografados são amplamente utilizados para armazenar senhas com segurança. Em compiladores e interpretadores, as tabelas de símbolo também utilizam esse recurso. E até mesmo blockchains, as tabelas de hash ajudam a indexar e validar transações. Entre as vantagens
Destaca-se a velocidade de acesso, geralmente OD1, e a flexibilidade em aceitar diferentes tipos de chaves, como strings, números e objetos. Por outro lado, essas estruturas não mantêm a ordem de inserção e costumam consumir mais memória, devido ao espaço pré-alocado e ao tratamento de colisões. Agradeço a sua atenção. Aqui estão algumas das referências que a gente utilizou nesse projeto e muito obrigado.